Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Fique agora com os destaques desta edição. Mês das Crianças. Confira os projetos de lei voltados para crianças e adolescentes em tramitação na Câmara. Você não pôde votar nem justificar seu voto no dia da eleição? Saiba o que deve fazer. Entenda o que são e como funcionam as comissões especiais de inquérito. E na série especial de aniversário da TV Câmara, conheça os bastidores aqui do nosso jornal. E na nossa entrevista de estúdio, vamos falar sobre o excesso do uso de equipamentos eletrônicos por crianças e adolescentes. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Na eleição municipal do último dia 2 de outubro, mais de 94 mil pessoas deixaram de comparecer às urnas aqui em São José dos Campos. Para você que não votou e também ainda não justificou o voto, saiba o que deve fazer para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, agora na reportagem. Quem não conseguiu votar nem justificar o voto na última eleição ainda tem tempo de apresentar uma justificativa em qualquer cartório eleitoral. O prazo é de 60 dias após a data de votação e vai até 4 de dezembro. Mas é bom ficar atento. Para comprovar a ausência, o eleitor deve apresentar um requerimento de justificativa pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo via postal ao juiz da zona eleitoral onde está inscrito. A justificativa é válida em caso de doença, viagem ou plantão de trabalho. Quem está doente, o normal é que a pessoa traga um atestado médico, ou se não, se ela estava trabalhando, uma declaração do seu empregador, consignando ali que ela não teve oportunidade para poder votar no dia das eleições. Quem está no exterior tem um tratamento diferenciado. Se ele deixou de votar, ele pode retornar ao país em qualquer data, né? Lógico, da conveniência da pessoa. Ela retornando, a contar da data do retorno, ela tem 30 dias para requerer a justificativa dela perante o cartório eleitoral. Em São José, por enquanto, pouco movimento nos cartórios. Situação que pode mudar, já que na cidade muita gente vai ter que justificar a ausência nessas últimas eleições. Isso porque dos cerca de 488 mil eleitores da cidade, 19,37% deixaram de comparecer às urnas, o que representa um total de mais de 94 mil pessoas, número bem superior se comparado às eleições passadas. Então, é esse o público que provavelmente irá nos procurar para estar regularizando a situação. Se nós analisarmos, é quase para cada 5 eleitores, um deixou de comparecer às urnas. Realmente é um número que é bem acima do que ocorreu nas eleições anteriores. É bom lembrar que sem o comprovante de votação ou de quitação das obrigações eleitorais, o eleitor fica impedido de exercer alguns direitos, como se inscrever em concurso público, ser empossado em cargo público, obter carteira de identidade ou passaporte, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em bancos oficiais e participar de concorrência pública ou administrativa. Quem não votar em 3 eleições consecutivas, considerando cada turno uma eleição e não justificar a ausência, terá o título de eleitor cancelado. Lembrando que temos que aguardar reabrir o cadastro, que só vai acontecer a partir do dia 7 de novembro. E aí sim ele vai poder vir ao cartório eleitoral, estar regularizando, aí deixa de ser cancelado e passa para regular. E aproveita e já faz o cadastramento biométrico, que é o procedimento que a Justiça Eleitoral irá fazer para que o eleitor se identifique na urna eletrônica através das suas digitais. E no mês das crianças, nós preparamos para você uma reportagem apresentando projetos em tramitação na Câmara de São José dos Campos que dizem respeito à criança e ao adolescente. Confira. Na Câmara Municipal, criança é assunto de gente grande. Por aqui, alguns projetos de lei também visam promover e garantir os direitos dos pequenos, como educação, moradia e bem-estar.
Atualmente, 4 propostas voltadas à criança e ao adolescente estão em tramitação. Uma delas, de autoria do vereador Calazans Camargo, determina que os playgrounds instalados em parques, praças, jardins, clubes, shoppings e áreas de lazer públicas da cidade tenham estruturas de acessibilidade dentro das normas da ABNT e brinquedos adaptados para crianças especiais. Outro projeto, de autoria da vereadora Amélia Naomi, estabelece a criação e inclusão no calendário da cidade o dia 23 de julho como dia do enfrentamento à situação de moradia nas ruas de crianças e adolescentes. Criança não é de rua. Na data, serão realizadas atividades que auxiliam no combate da violência, abandono, crueldade e opressão aos menores que vivem nas ruas. O vereador Petite da Farmácia Comunitária apresentou um projeto que autoriza a criação do CEDET, Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento. O objetivo é encontrar crianças e adolescentes talentosos, acompanhá-los e capacitá-los com o estímulo do potencial deles, além de proporcionar formação integral, visão de mundo e contribuir com o aperfeiçoamento da sociedade e da qualidade de vida humana. Por último, o projeto de autoria da vereadora Dulce Rita obriga escolas públicas a matricularem crianças e adolescentes que morem próximas à região escolar. O projeto tem como objetivo evitar transtornos financeiros e a dificuldade de deslocamento. No próximo bloco, vamos falar sobre o uso excessivo de equipamentos eletrônicos por crianças e adolescentes. De que maneira os pais podem controlar este excesso? É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. A gente acompanha agora uma entrevista de estúdio com a coach familiar Valéria Ribeiro sobre o uso excessivo de aparelhos eletrônicos, como tablets, computadores e smartphones, por crianças e adolescentes. Confira. Olá! Que as crianças e adolescentes têm passado muito tempo em frente às telas de computador, videogame, smartphones, não é segredo. Mas como os pais podem controlar e evitar esse uso abusivo? Quem nos ajuda é a coach familiar Valéria Ribeiro. Obrigada, viu, Valéria, por vir aqui no nosso estúdio. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Esse uso abusivo traz prejuízos tanto na área social, né, de convívio, interação, quanto também físicos. Sim, trazem vários prejuízos, né? Nos emocionais, a gente pode dizer que traz o convívio social. Muitos deles passam a não ter confiança, né? E não se sente bem em se relacionar com uma pessoa mesmo. Eles estão só habituados a se relacionarem virtualmente, não fisicamente, pessoalmente, né? Além de que já tem estudos da Universidade de Pittsburgh dizendo que pessoas que têm um vício em internet têm 3 vezes mais possibilidade de desenvolver depressão. Então, isso é altíssimo, né? Além de que, como eles passam muito tempo jogando, eles acabam deixando de fazer outras coisas, como se alimentar, estudar, se relacionar. E eles também podem desenvolver uma atitude mais agressiva, né, devido a esse vício. Então, é preciso cuidar disso tudo. Além de que as crianças também vão passar a ter uma alimentação não saudável, que é a questão de quererem comer mais fast foods, lanches, bolachas, doces, né? Coisas rápidas para não sair de frente do... Exato, que possa levar até o computador ou até o tablet, né? E que ele possa, enquanto ele está fazendo aquilo ali, ele vai comendo, então ele nem está prestando atenção no que come, e isso, né, já ficou claro que quando a gente come, a gente tem que estar prestando atenção, a gente tem que mastigar numa velocidade menor para a gente poder sentir a saciedade. Então, quando a gente come muito rápido, o que acontece? A gente come muito mais, né? Além de que pode desenvolver obesidade, em razão da comida, né, que está comendo, que é não saudável, mas também pelo tempo que fica sentado ali, porque ele vai criar uma gordura localizada, né? Então, esses são alguns riscos que podem acontecer.
Além de que também a Universidade de Montreal já constatou que esse uso excessivo da tecnologia diminui em 7% o aprendizado na matemática e em 9% a atenção em sala de aula. Então, assim, os pais normalmente não têm todas essas informações para ver os riscos que os filhos estão correndo de ficar lá, porque muitas vezes os pais acreditam o quê? Ah, meu filho está ali, está quietinho, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Então deixa ele lá, tá bom, eu posso fazer as atividades que tenho que fazer, tá perfeito. Além desses riscos que eu citei, que são, vamos dizer, para a pessoa, a gente ainda tem outros riscos, que é a questão da pornografia, né, na internet, além também da pedofilia. Fora que tem outra questão, que é a questão da faixa etária. Que faixa etária, que jogo meu filho deve ou não deve jogar, os pais não se preocupam com isso. O cérebro, normalmente, ele termina a sua formação com 21 anos de idade, né? E nesse cérebro em formação, muitas vezes, ele não tem a parte lógica e racional toda formada. Então, se ele passa ao jogar um jogo ou alguma outra coisa que não seja para a faixa etária dele, o cérebro muitas vezes não consegue distinguir o que é virtual do que é real. Então, daí muitas vezes ele começa a ter aquilo como real. Então, é os casos que a gente vê às vezes de adolescente indo para a escola armado, matando, porque assim, aquilo para ele é como se ele estivesse jogando um jogo. E como os pais podem tentar controlar, né, que atitudes eles podem tomar, dependendo da faixa etária? Às vezes, qual é a idade indicada para ter um primeiro contato? Às vezes a gente vê bebês, né, com tablet, mexendo, eles já vão com o dedinho ali, né, já nascem sabendo, parece. Hoje a gente vê que as crianças têm dificuldades para virar a página de um livro, né? Mas ele não tem dificuldade nenhuma de passar uma página na tela do tablet, né? Porque é assim, então, como o livro é aqui, ele só sabe fazer assim, né? E a criança, quando pega um livro, a primeira coisa que ele pega o livro é fazer assim para ver se muda a página. E não muda, né? Primeira coisa que eu acho que os pais têm que fazer é ele ser o exemplo, né? Por quê? Não adianta nada ele dizer para o seu filho assim, olha, não jogue, tá ficando muito tempo. Tá ficando muito tempo, mas o pai e a mãe tá lá no WhatsApp o tempo todo. E o filho chega assim, mãe, não sei o quê. Não, agora eu não posso, deixa eu terminar de assistir esse vídeo, tem que responder essa mensagem e não dá atenção para o seu filho. E os pais também têm que cuidar, né? Se o filho tem um perfil no Facebook, o pai também tem que estar no Facebook do filho, né? Porque hoje 90% das crianças entre 9 e 17 anos tem pelo menos um perfil numa rede social. Isso eu estou dizendo, ele pode ter um perfil no Facebook, ele pode ter outro perfil no YouTube, outro perfil no Snapchat, outro perfil no Instagram e várias outras, né? Os jogos online. Com quem ele está jogando? São os amiguinhos da escola, são outras pessoas, que tipo de jogo é esse, né? Como você já tinha até me perguntado, qual é o tempo, né, que cada criança precisa ficar? Então, de 0 a 2 anos, a criança não deveria ser exposta a isso, porque isso não beneficia ela em nada. Ela precisa de outro estímulo, ela está aprendendo a falar, está aprendendo a engatinhar, ela precisa de mais atividades que dê a ela mais coordenação, né? De 3 a 6 anos, 1 hora por dia somente, né? De 7 a 12 anos, 2 horas por dia. E a partir dos 13, 3 horas por dia, né? Então, esse é o tempo, normalmente, com estudos feitos pela Associação Americana de Pediatria e também pela Associação Canadense de Pediatria, que em estudos eles dizem que esse é o tempo ideal, né, nessa faixa etária que eles usem o computador. Porque mesmo para nós que somos adultos também não é bom. A gente também pode se viciar. Obrigada, viu, Valéria, por vir aqui conversar com a gente. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.
E para quem perdeu o emprego nessa crise, é bom ficar de olho nas vagas disponíveis no PAT de São José. Confira agora a nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, programador de computador e técnico instrumentista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. No próximo bloco, você assiste a segunda matéria especial sobre o aniversário da TV Câmara. Vamos mostrar os bastidores do Diário Legislativo e ainda saiba o que são e como funcionam as comissões especiais de inquérito. A gente volta já. Olá, o Diário Legislativo está de volta. Você sabia que o trabalho dos vereadores vai além dos projetos de lei e das sessões ordinárias? Uma das formas de exercer o papel fiscalizador é através das comissões especiais de inquérito. Além das 16 comissões permanentes da Câmara, que acompanham de forma contínua os assuntos e projetos de cada tema, os vereadores podem integrar comissões temporárias criadas com finalidade específica, como as comissões especiais de inquérito, as chamadas SEIs. A criação de uma SEI depende da assinatura de no mínimo 7 vereadores ou de requerimento escrito, com no mínimo 6 assinaturas. A comissão é composta de 5 membros, sendo um de cada partido e 2 indicados pelo presidente da Câmara. Os integrantes se reúnem durante o prazo de 90 dias, prorrogável por igual período, para apurar denúncia de irregularidade administrativa no município. E, ao final, a comissão emite um relatório. De acordo com o regimento interno, podem funcionar no máximo 3 comissões ao mesmo tempo e elas podem convidar pessoas, tomar depoimento, solicitar informações e documentos à prefeitura e fazer diligências, que são as visitas a locais públicos de interesse para a investigação, como repartições municipais. Nos 4 anos da legislatura que termina em dezembro, os vereadores criaram 7 comissões. Em 2014, a SEI da Arena. Em 2015, da Fundaz, da Mulher e do Kit Escolar. Em 2016, do Transporte, das Desapropriações e do Mamulengo. Além das 6, também podem ser constituídas comissões temporárias de representação, processantes e de estudos. A TV Câmara preparou uma série de matérias especiais para o nosso 3º aniversário. Hoje você vai conhecer os bastidores do Diário Legislativo, todo o trabalho realizado para que você que está aí possa nos assistir aqui diariamente. Veja! Quando a gente assiste o jornal pronto pela TV, fica até parecendo que colocá-lo no ar é fácil, né? Mas não é não. Tem muito trabalho nos bastidores. Toda essa galera aí faz parte da redação da TV Câmara. É aqui que o Diário Legislativo começa a ser produzido. O primeiro passo é decidir quais as reportagens vão entrar no jornal. Isso é feito durante a reunião de pauta, todos os dias. A partir daí, cada repórter passa a apurar e pesquisar as informações que vão compor a notícia. Depois, é hora de sair para colher as entrevistas e imagens. E além de todo o trabalho que a gente faz aqui dentro, tem todo o trabalho também realizado nas ruas, que é onde a gente escuta a população sobre os principais assuntos discutidos aqui dentro pelos vereadores. Com as entrevistas feitas e o texto pronto, nós, repórteres, partimos para a ilha de edição, onde gravamos o off da matéria, que nada mais é senão o áudio do texto. Depois, a responsabilidade do andamento da notícia fica com os editores. São nesses computadores que a reportagem começa a ganhar corpo, um trabalho minucioso de seleção de imagens. O processo de edição é o processo de concretização das matérias. É aqui que nós escolhemos minuciosamente as imagens, né, que vai entrar no jornal, de acordo com o texto que o jornalista escreve. Nós tratamos o áudio. Além disso, também nós temos todo um cuidado, porque envolve também arte, como previsão do tempo, agenda de serviço, tudo isso. É um trabalho assim que não para, é o dia todo e é bem gratificante.
E não parou por aí. Ainda é preciso ir para o estúdio gravar as chamadas das reportagens. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Fique agora com os destaques desta edição. Com a apresentação pronta e gravada, o processo já está quase terminado. Aí, voltamos para a edição, onde nossos editores finalizam o jornal acertando detalhes como o acabamento de áudio e vídeo. Tudo certo, está pronto o Diário Legislativo, que você assiste de segunda a sexta, a partir de 1h da tarde, aqui na TV Câmara. Vamos agora saber como fica o tempo na tarde desta terça-feira e também para quarta-feira. A tarde desta terça-feira permanece com chuva em toda a região. A máxima alcança os 26 graus, mínima 20. Amanhã o tempo fica nublado com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 28 graus, mínima 19. E o Diário Legislativo fica por aqui. Não se esqueça que hoje, a partir das 5h30 da tarde, tem sessão ordinária aqui na Câmara e a gente transmite ao vivo para você. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima tarde e até amanhã.